E se vocês tivessem a oportunidade de assistir de dentro os últimos momentos de vida, os últimos anos de vida de um dos maiores artistas que o Brasil já viu, vocês iriam? Então, eu tô aqui pra começar já com uma recomendação. No dia 17 de julho de 2025, o documentário, o filme documentário Cazuza, Boas Novas, saiu nos cinemas brasileiros. Eu tô assim muito triste, na verdade, que esse filme só foi lançado em uma sala de cinema aqui em Porto Alegre. Eu até tentei encontrar em outros lugares, não só por conta do horário, que é tarde, inclusive. Eu vou assistir uma sessão das 9h25, mas o quão triste é isso da gente ver que aqui em Porto Alegre, que é uma capital, a gente não ter mais sessões de um filme, de um documentário sobre um artista que é muito importante pra nossa história e também pra como a gente entende a música brasileira, pro rock brasileiro, pro rock nacional, e também como isso vem, esse filme, esse documentário, dirigido pelo Nilo Romero, que foi baixista como Cazuza na banda solo dele depois do Barão Vermelho, e como o Nilo Romero também é um grande amigo do Cazuza, e ele decidiu fazer toda essa memória dele, chamando pessoas que realmente conheciam o Cazuza. Então aqui a gente vê de dentro, sem sensacionalismo, sem distância, a gente enxerga também os últimos anos de vida do Cazuza. A gente não vai ver aqui o começo da carreira do Cazuza, ele vai ser mencionado pra gente entender um pouco mais. Vai ter o Frejá, que era o guitarrista do Barão Vermelho, junto com o Cazuza, de 1981 até 1985, quando o Cazuza decide ter a carreira solo dele e lança o primeiro álbum, que é o Exagerado. O próprio Frejá também vai trazer o depoimento dele sobre o Cazuza e como eles continuaram muito amigos, mesmo depois do Cazuza decidir que ele queria seguir carreira solo, dele ver que ele já tava naquele momento que ele queria muito. O Cazuza era aquele ser muito indomável, ele tinha aquela personalidade muito rebelde, muito transgressora, ele queria muito fazer algo sozinho, depois que ele já viu que ele tinha passado anos ali numa banda, ele queria seguir as rédeas criativas do que tava dentro dele. Então aqui, gente, eu vou falar mais sobre como esses personagens na vida do Cazuza, que não são personagens, são pessoas reais, mas vocês entendem o que eu quero dizer, vão falar sobre ele nos últimos anos de vida dele, quando ele descobriu que ele tinha AIDS, né? E como ele tava debilitado pela AIDS lá no fim dos últimos anos dele. Ele morre no dia 7 de julho de 1990. Ele nasceu em 4 de abril de 1958, então ele faleceu com 32 anos de idade, muito debilitado por infecções gerais por conta da AIDS. É importante mencionar aqui que esse ano saiu um filme também que foi muito importante pro nosso cinema nacional e também pra gente entender melhor a nossa música, que é o filme do Ney Matogrosso, que inclusive o Cazuza é um dos personagens na vida do Ney, e também o Ney é um dos personagens na vida do Cazuza, obviamente. E aqui, quem que tá pra dar depoimento? Ele mesmo, ele próprio, Ney Matogrosso. Ney Matogrosso conta aqui, da perspectiva dele, como foi os 3 meses, e ele disse assim que foi uma labareda, os 3 meses de romance que ele teve mesmo com o Cazuza. Ele diz, olha, foram 3 meses, foi muito curto, mas a gente continuou amigos pro resto da vida do Cazuza, né, até ele, e inclusive ele me convidou pra ser o diretor do espetáculo, do show, da turnê O Tempo Não Para, que é conectado com o álbum Ideologia, que é o terceiro álbum de estúdio do Cazuza, e ele ainda vai fazer mais um álbum, que é o Burguesia, que é um álbum que ele já fez muito debilitado por conta das infecções, por conta da AIDS. Então aqui, gente, é importante ver que esse documentário, ele vai trazer muito essa questão de medir muito bem a dor com a felicidade, a liberdade com também essa questão da inconsequência de algumas ações que foram tomadas pelo Cazuza. Eles falam muito sobre isso. O Cazuza era um cara muito assim, eu não tô querendo colocar a palavra na boca das pessoas que falam ali, vocês têm que assistir pra ver. E eu acho que é interessante ver que nessa 1h30 vai mostrando muito também como ele sempre foi esse cara muito assim, transgressor, muito pra frente. E eu falo aqui inconsequente, gente, não de uma forma colocar algum tipo de culpa ou dizer que ele é inconsequente. O cara é um gênio da música, a gente escuta as composições dele, a gente fica arrepiado durante o filme com as montagens e mostrando momentos muito importantes da vida dele. Então ele vai ter esse foco total. O Nilo Romero, que foi esse artista, que foi baixista com o Cazuza, produziu álbuns com ele, coproduziu álbuns com ele. Ele teve 4 álbuns em vida e teve um que foi póstumo, né, com algumas sobras do que foi deixado dos outros álbuns, principalmente do último, que é o Burguesia, que ele já gravou super debilitado, e isso a mãe dele conta, e os amigos dele contam também ali no documentário, como ele, às vezes, ele tinha que gravar deitado, delirando de febre, com mais de 40 graus de febre, como tinha praticamente uma UTI montada, caso ele passasse muito mal, mas ele disse que ele ia gravar esse álbum. Então é importante a gente dizer aqui, gente, que nesse álbum, o Cazuza, ele não fica ali se remoendo, ele não quer que as pessoas sintam pena dele. Ele decidiu como ele é viver. Isso é muito bonito. A gente enxerga como o Cazuza decidiu viver depois que ele descobriu que ele teve contato com a AIDS, com o HIV naquela época, como a gente viu também no filme do Ney. As pessoas que infelizmente vinham a ter contato com o vírus, elas acabavam sendo sentenciadas à morte porque não tinha tratamento. As pessoas não sabiam
como lidar com aquilo, né? O primeiro caso foi, ele, de fato, trazido à tona no começo dos anos 80. Aqui já é o final dos anos 80 pros anos 90, tanto que ele falece no dia 7 de julho de 1990. E eu acho que é muito importante dizer, gente, que essas produções são muito legais de ver. E não só isso, eu fui fazendo vários paralelos. Eu vou deixar aqui o card do meu vídeo do Homem com H. É um dos meus primeiros vídeos, tá, gente? Então ele não tá, assim, tão bom quanto esses que eu tô fazendo agora por último, que eu ainda acho que tem muito que melhorar. Então tô pegando pesado comigo mesmo, tá? Então, assim, tô indo pro meu terceiro mês de canal, tá? No dia 25 de julho, eu vou fazer 3 meses que eu fiz o primeiro upload do primeiro vídeo. E eu acho que é importante mencionar que lá no Homem com H eu falo sobre isso. Eu falo sobre esse momento que ele conheceu o Cazuza. E que o Cazuza também, depois que descobre que tá com a IST, e como ele tá ali passando por aquele momento, ele decide que ele vai sim continuar a vida dele. Ele vai continuar fazendo música, ele vai continuar fazendo arte, ele vai continuar sendo ele mesmo. Assim mesmo, sabe? Eu sou esse cara aqui. Eu tô sempre atrás do que eu quero, eu tô sempre buscando viver mais. E ele decide como ele vai viver. Ele não fica ali, ah, tá, tô doente, agora eu vou ficar aqui. É isso. Não, eu vou fazer tudo que eu quero. E ele fala numa entrevista com a Marília Gabriela, que aparece, inclusive, nesse documentário, né, do Boas Novas, que ele diz assim: eu acho uma pena que eu vou morrer, sabe? E até, eu tô arrepiado até o couro cabeludo, gente. É uma pena que eu vou morrer porque eu amo tanto viver, eu amo tanto tá vivo, é um desperdício eu morrer. Porque naquela época, né, gente, quando as pessoas, infelizmente, tinham contato com HIV, com AIDS, né, eles falavam muito só sobre AIDS. Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais contato com toda a terminologia, com todos os tratamentos, com tudo que a gente pode fazer e ter uma vida completamente normal, né, tendo tido contato com HIV. E isso não precisa se desenvolver pra AIDS, tendo todos os tratamentos e todo o avanço da ciência e da medicina que a gente tem hoje em dia. Mas infelizmente naquela época é o que aconteceu. Lá no filme do Ney Matogrosso isso mostra também como parceiro do Ney, que é o Marco. Assistam o meu vídeo sobre o Ney Matogrosso. É muito legal dizer que a mãe do Cazuza também dá depoimento aqui, que é a Lucinha. Daí ela diz: ah, a exagerada mesmo sou eu. Eu que era muito, porque a mãe dele super apoiava ele em tudo. A mãe dele era essa mulher que tava sempre junto com ele, dizendo: vai, meu filho. Sim, ela diz no documentário: eu vou fazer essa oração pra Santa Rita de Cássia, que é inclusive o dia que a Rita Lee diz lá no filme dela, que é o documentário que saiu esse ano também, que é o Ritas, que ela diz: hoje eu adotei, o dia do meu aniversário eu vou mudar, vai ser o mesmo dia da Santa Rita de Cássia, porque agora eu decidi que eu também faço aniversário junto com ela, mas eu vou continuar capricorniana, tá? Não vou virar geminiana, não. É dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Então é muito legal, porque eu acho que formou um triângulo na minha cabeça, gente. Quando ela falou, no momento que eu fiz essa promessa pra Santa Rita de Cássia, a mãe do Cazuza, ela diz: eu fiz essa promessa pra Santa Rita de Cássia, e eu levava foto, gente, da Santa Rita de Cássia pra tudo quanto é lugar, depois que eles descobriram que ele estava com AIDS e que ele eventualmente ia vir a sucumbir, como todo mundo, infelizmente, naquela época. Então, ela disse: deixa o meu filho ver o sucesso, porque ele tava começando, né? Ele tinha acabado de lançar o álbum Exagerado, em 1985. Então ela disse: eu quero que ele veja os frutos desse sucesso. E ele ainda foi além, e ainda gravou mais 3 álbuns. O Só Se For a 2, o Ideologia, que é um dos álbuns mais famosos, e também a gente tem o Burguesia, que foi esse álbum super emblemático que o Cazuza já gravou ali nos momentos mais derradeiros da vida dele, delirando em febre, com uma ambulância, uma UTI, como as pessoas dizem no documentário, montada ao lado do estúdio pra caso acontecesse alguma coisa. E vai ter vários momentos, gente, que mostram o preconceito das pessoas também. A Veja foi fazer uma entrevista com o Cazuza, a Veja fez uma entrevista com o Cazuza, e ele ficou muito feliz: ah, a Veja vai me entrevistar. E ele já tava bem debilitado, ele já tava bem mais magro, ele já tava parecendo, assim, muito mais afetado. Foi depois, inclusive, da turnê dele, O Tempo Não Para, que é a turnê que o Ney Matogrosso dirigiu, e o Ney Matogrosso fala sobre isso aqui. O Nilo Romero, que é esse cara que foi baixista desde o primeiro álbum do Cazuza, que é o Exagerado, e como ele teve essa parceria, como ele vai trazer outras pessoas, tipo o Jorge Israel, tipo o Flávio Colker, que é um fotógrafo que vai mostrando, ele vai dizendo: olha aqui a transição, eu fotografei o Cazuza desde o começo da carreira solo dele, eu que fotografei ali a capa do álbum do Só Se For a 2, que ele tá super feliz, ele olha pra câmera, e ele sorri, ele te convida: olha aqui, vem ver o Cazuza, vem me escutar, vem dançar comigo, vem cantar comigo nos shows. E depois ele fotografa o Cazuza já usando lenço. Naquela época ele já descobriu que ele tá infectado pelo vírus do HIV e que ele provavelmente, né, vai acabar, infelizmente, falecendo, como todas as pessoas que tinham contato com o vírus do HIV naquela época. E aí ele vai dizendo: olha que a diferença, que a gente vê ele muito mais, assim, introspectivo, olhando pro nada. E é isso, gente, que o Ney Matogrosso e todo mundo que vai sendo mostrado nesse documentário vai falar. Como o Cazuza, antes dele descobrir que ele tinha o HIV e que ele era portador do vírus, como ele
ele era muito mais, assim, tipo, inconsequente no palco. E ele fazia coisas muito mais loucas, ele era muito mais, assim, tipo, vamos lá. E ele mandava a plateia longe. E ele era aquele cara super irreverente. E o público adorava, mas aqui ele foi dirigido pelo Ney na última tour dele. O Tempo Não Para, que é o que conta lá da perspectiva do Ney no filme, no longa-metragem do Ney, Homem com H. Tem o personagem do Cazuza. Vai mostrar isso, o Ney conta. Eu tive esses 3 meses de labareda, assim, de paixão intensa com o Cazuza. Mas a gente continuou amigos até o fim da vida dele. Tanto que ele me convidou pra eu ser o diretor do espetáculo do Tempo Não Para. E eu fiz as decisões principais de fazer aquela cruz com as luzes, que o Cazuza ficava de braços abertos. E foi o Cazuza que teve aquela decisão de fazer aquele show muito mais, assim, íntimo. Então todo mundo dizia que naqueles últimos anos de vida do Cazuza é o momento que ele mais mostrou a voz dele e que ele mais mostrou o poder de voz dele. Gente, eu tô sério. Olha, só mostrar pra vocês que eu tô todo arrepiado, vocês vão ver que eu não tô mentindo. Eu estou todo arrepiado. Porque é tão bonito de ver e é lindo ver a montagem, é lindo ver como essas pessoas que são convidadas aqui pra falar, a mãe dele, também os amigos dele ali, né? O Nilo Romero, o Léo Jaime. Gente, o Léo Jaime, ele foi chamado, inclusive, pra ser vocalista. Ele não foi chamado pra ser vocalista, ele foi chamado pra fazer um teste pra ser vocalista do Barão Vermelho, lá no começo da década de 80, né? O Barão Vermelho, ele começa em 81 com o Cazuza, e ele vai lá e faz o teste. O Léo Jaime conta isso. Ah, eu fui lá, fiz o teste, e ele disse assim, eu gostei de vocês, cara, eu gostei muito, tá? Ele fala pro Frejá, que é o guitarrista, que é um dos grandes parceiros e amigos do Cazuza até o fim da vida dele também. E o Frejá também, até hoje, tá aqui com a gente, né? Tá vivo tanto ele, o Léo Jaime, todos esses que eu tô falando, eles estão em vida ainda contando todas essas memórias do Cazuza, o que deixa o negócio ainda mais bonito e mais forte de se ver, e mais feliz e também mais triste em vários momentos, mas também tão bonito da gente conseguir ali comemorar a vida de um artista enquanto ele tava vivo e o quanto ele decidiu viver e não se entregar pra morte, né? Tipo assim, ah, pronto, os meus dias estão contados, os meus anos estão contados, bem a ciência ainda não sabe o que fazer com essa doença horrível que tá aí devastando o mundo. Então, não, ele decidiu que ele ia viver. Em vida, ele decidiu, eu vou viver os meus últimos anos. Tanto que ele gravou o último álbum dele, que é o Burguesia, de uma forma super ali já assim, olha, eu posso estar delirando, eu posso estar com 42 de febre, eu posso estar muito mal, mas eu vou terminar. E aí até os produtores do álbum, eles dizem assim, não. E às vezes a gente diz, ai, Cazuza, tu não quer voltar lá naquela faixa e refazer? Ele disse, não tem, porque isso me lembrou muito o David Bowie, gente. Porque o David Bowie era assim, né? O David Bowie, ele fazia muito isso. Eu já vi vários documentários sobre ele que ele dizia assim, não tem por que voltar nisso, gente. Tá perfeita do jeito que ficou. Se a gente for querer melhorar alguma coisa, a gente vai querer melhorar outra coisa. E aí nunca vai acabar. E aí ele fez isso nesse último álbum dele, que é o que eles contam. Eu acho muito legal que eu fui traçando paralelos com outros músicos que eu amo muito. E aí eu lembrei, porque aí eles diziam assim, aqui no Burguesia, como ele já tava muito doente, às vezes a gente dizia, vamos ajeitar aquela melodia lá, Cazuza. Tá, vamos passar pra próxima. Depois a gente vê isso. Aí chegava no fim do dia, e aí eles diziam, vamos voltar lá naquela. Ele dizia, não tem por que a gente voltar naquela, já tá linda, perfeita, tá? É isso aí, é o que eu quero. E aí o cara diz, né? O cara diz assim, e ele tava certo no fim das contas, porque é exatamente, hoje em dia, se tu escuta o álbum, é exatamente o jeito que tinha que ser quando a gente escuta. Então, gente, é muito profundo, é muito bonito, toda a questão espiritual e também toda essa questão, assim, das ideologias. Vai mostrar momentos muito emblemáticos. Quando ele pegou a bandeira do Brasil, na música Brasil, ele diz, não me convidaram pra essa festa pobre. E ele vai lá e cospe 2 vezes na bandeira do Brasil, porque ele é muito rebelde. E ele foi, né, gente, adolescente, na época da ditadura militar. Então ele diz, a minha geração, a gente cresceu numa época que era de muito controle nos anos 70. Tanto que ele também faz parcerias com o Gilberto Gil, e o Gilberto Gil fez parcerias com ele, cantou com ele. E o Gilberto Gil diz pra ele, assim, né, sendo já um cara mais velho, e ele diz, ele fala, mostra imagens, ele diz, nossa, eu vou fazer uma parceria. Gilberto Gil, cara, é Gilberto Gil, é óbvio, eu faria qualquer coisa com esse homem. Então, assim, eles têm essa parceria e aparece o Gilberto Gil também fazendo depoimento, gente. É muito bonito. Eu acho uma pena que só tenha uma sessão aqui em Porto Alegre tão tarde. Sério, eu fico muito triste de pensar, porque isso também diminui a possibilidade das pessoas de assistir um documentário tão bonito, tão profundo. Esses filmes parece que eles estão saindo, assim, no momento certo. É como eu disse, assim, Ney Matogrosso lançando o filme, longa-metragem dele, o documentário da Rita Lee, Ritas, e agora o documentário do Cazuza fecharam, assim, um triângulo pra mim, sabe? Fechou um triângulo total, porque também tem várias menções, porque o Ney é importante na vida do Cazuza, o Cazuza é importante na vida do Ney. A Lucinha, que é a mãe do Cazuza, fez uma promessa pra Santa Rita de Cássia, que é a santa que a Rita Lee adotou o mesmo dia pra ser o aniversário dela. Então, assim, é um triângulo fechado, assim, eles são artistas incríveis e todos eles têm algo em comum, né? Eles são todos muito pra frente, eles são todos muito revolucionários, eles queriam quebrar aquele status quo, aquela ideia de tudo tem que ser engessado,
porque mulher não pode ser roqueira. Ela diz, eu posso ser roqueira sim, eu não preciso ter culhão pra ser roqueira. A Rita Lee dizia. O Ney Matogrosso, porque isso aí é roupa, é maquiagem de mulher. E ele diz, ué, tu já viu mulher vestindo roupa que eu visto em cima do palco, com essa maquiagem aqui parecendo um cantor do Kiss? Tu já viu mulher vestida na rua assim? Amo. E o Cazuza, que esses caras querem ficar pagando uma de mandão, esses caras querem ficar pagando uma aí de, sabe, fiscal, de estilo, de música. Eu vou falar o que eu quero, ideologia, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ver também esses artistas hoje em dia, pra nós que somos dessa geração mais jovem, e também pro pessoal que tá vindo aí depois da gente, né? O pessoal mais novo, que eu acho que também não tem tanto contato. Acho que depende também dos pais, de como a música é mostrado pra essas pessoas, mas eu acho que é muito interessante também as gerações mais novas, agora os adolescentes de hoje em dia, o pessoal ali jovem, adulto, de ir assistir, mas aí como que a gente vai ser possibilitado de só tem, tipo assim, ó, uma sessão em Porto Alegre, que é uma capital, sabe? Não é uma capital tão grande quanto São Paulo, Rio de Janeiro, que eu acredito que deve ter mais sessões, assim, eu espero, né, gente? O filme teve uma pré-estreia no cinema, na estação Net Rio, e todos esses artistas estavam lá, o Léo Jaime, obviamente o Nilo Romero, porque ele era amigo do Cazuza e também é o diretor e produtor desse documentário, a mãe, a Lucinha, o Ney Matogrosso tava lá, então todas essas pessoas estavam lá, fizeram parte dessa pré-estreia, e assim, gente, é um filme lindo, sério, assim, sem sensacionalismo, ele conta os últimos anos de vida do Cazuza, os últimos anos de vida. Eu acho que isso é uma escolha linda, precisa, porque assim, a gente já sabe, tá? O Cazuza começou no Barão Vermelho, uma banda ali de rock brasileiro, nacional, e aí ele segue a carreira solo depois de ali 4 anos com a banda, e até o Frejá fala isso, que eles ficaram 6 meses sem se falar, depois que o Cazuza decidiu sair do Barão Vermelho. Ele disse que foi muito inesperado, porque eles estavam prestes a fazer um outro álbum, e eles estavam assim, nossa, esse próximo álbum vai ser o que vai finalmente. Eles já estavam super, assim, bombando no Brasil com a música, mas eles estavam sentindo assim, ó, nesse próximo álbum vai ser quando a gente vai, ó, bum. E aí o Cazuza decidiu sair e começar a carreira solo. E ele disse que eles ficaram 6 meses sem se falar, mas aí um dia eles se viram num evento e os dois se abraçaram e parece que nunca nada tinha acontecido. Eles continuaram amigos até o fim da vida do Cazuza, quando ele faleceu, infelizmente, em 1990, com 32 anos de idade. Então vai aparecer esses momentos muito emblemáticos, como o Cazuza passou mal quando ele viu aquela reportagem, aquela entrevista que o cara da Veja fez com ele. E a moça, inclusive, que era editora, dizem que ela se demitiu depois, porque ela disse que esse não era o tom da entrevista. Que na verdade ela fez a entrevista e o moço, que era um moço italiano, a própria Lucinha fala que a Lucinha tava na casa, no apartamento dele quando eles fizeram. Ele já tava mais debilitado por conta da AIDS. Então eles focaram muito, claro, sensacionalismo, né, gente? Só que é muito cruel, gente. A capa, o Cazuza diz que quando ele viu a capa, a mãe dele conta, a pressão dele já foi lá embaixo. Ele teve que ir pro hospital, porque ele passou muito mal. Eles acharam que ele ia falecer ali, sabe? Tipo assim, pronto, essa capa de revista. E aí, quando eles abriram pra ver as páginas que tinha de fato o texto, era pior ainda, porque praticamente assim, mataram ele. Ele mesmo disse, ele lança uma nota e diz assim, ó, a Veja praticamente me matou. E eu quase morri naquele dia, quando eu abri a revista e vi aquelas páginas. Eu fiquei assim, chocado com como o jornalismo pode se render tanto ao sensacionalismo pra vender uma capa, pra vender uma revista. Infelizmente a gente sabe que é assim, né, gente? O sensacionalismo ele ganha. Hoje em dia com a internet a gente sabe que o sensacionalismo ganha só pelo clique. Muitas vezes o que tem clique é o que tem ali clickbait, é o que tem ali um nome super assim, boom, e aí vai abrir ali o vídeo, vai abrir ali a notícia e nem é tudo isso. É só do tipo, tá, tu vendeu isso pra mim, então é só pra ganhar mesmo aquele view, é só pra ganhar mesmo aquela leitura rápida ali, às vezes pra ganhar de fato o revenue, o seu dinheirinho. Faz parte do mundo, mas infelizmente eles, às custas de uma pessoa, de um artista, de um homem que já tava debilitado por conta da AIDS, eles foram lá e praticamente fizeram o cara ter um treco. Ele teve um treco, gente. A mãe dele diz, o Cazuza teve um treco quando ele viu aquela capa. Porque ele não tava esperando que fossem fazer isso com ele. Ele tava muito feliz que ele ia sair na Veja. Ele nunca tinha saído na Veja, ele já tinha saído em outras revistas. Mas ele tava muito feliz. A Veja é um veículo de informação muito importante até hoje, acredito eu. Então, assim, é bem interessante ver também da perspectiva dessas pessoas que acompanharam ele. A mãe dele, o Léo Jaime sendo amigo dele, que foi lá e fez o teste pro Barão Vermelho. E aí ele disse, não. O Barão Vermelho, assim, é muito legal, mas é muito pesado pra mim. Eu tenho um amigo essencial pra isso. E era o Cazuza, e o Cazuza aceitou. Então o Cazuza aceitou ser parte do Barão Vermelho através do Léo Jaime. E aí ele começou a carreira musical dele. E a partir daí a gente conhece o Cazuza que ele é no Barão Vermelho. E aí a partir também deste momento ele já vai se abrindo mais para as possibilidades artísticas. E então, gente, é um filme que eu acho que um documentário, né, dirigido aí pelo Nilo Romero, tá de parabéns. As pessoas que dão depoimento, os excertos ali, a gente vai ter o Jorge Israel. E o Jorge Israel, gente, ele é um músico que trabalhou no Kid de Abelha por muito tempo, que é amigo de todos esses. Eles são um grupo praticamente, né? Frejá, Jorge Israel, o Léo, Jaime. Eles todos, inclusive, têm essa filmagem que é esse casamento, que é o casamento do Jorge Israel, que é o último casamento que o Cazuza foi. E ele teve que tomar uma transfusão. A mãe dele conta.
ele pediu: mãe, eu quero tomar uma transfusão hoje de tarde, porque eu quero que esse casamento seja, assim, uma festa incrível pra mim e pros meus amigos. Ele já tava muito debilitado. E aí mostra ele cantando nas filmagens do Jorge Israel. Ele gravava tudo em fita VHS. Naquela época não existia câmera digital, né? A gente era tudo as fitas que a gente tinha que colocar dentro da câmera. E aí ele fez a filmagem e mostra ele lá cantando com o Léo Jaime, com o Frejá, todos eles cantando e se divertindo. E ele só pôde fazer aquilo tudo porque ele tinha tomado uma transfusão naquele mesmo dia de tarde, porque ele já tava muito debilitado, sem muita energia. Então foi um momento, assim, muito importante pra ele. O Ney Matogrosso contando. É tão legal de ter isso no mesmo ano que saiu o longa-metragem Homem com H, porque lá a gente vê os atores interpretando eles. Aqui a gente vê o Ney contando como foi. Mostra também filmagens do Ney e do Cazuza lá por trás dos bastidores dos shows da turnê O Tempo Não Para. E eles ali conversando e o Cazuza dizendo: olha aqui o diretor, assim, esse cara é incrível. E o Ney super, assim, com uma jaqueta super de boa, assim, bem diferente do que ele é no palco. Ele dizendo: não, ele tá só dizendo isso porque ele é meu amigo. Ele diz: não é porque, não é só porque eu sou teu amigo, não. É porque tu é incrível, olha o espetáculo que tu tá colocando, olha o espetáculo que tu tá dirigindo, olha o que tu tá fazendo comigo, cara. E as pessoas reconhecem essa turnê. Eu tô todo arrepiado mais uma vez, até o couro cabeludo. E até hoje em dia as pessoas, inclusive os amigos mais próximos do Cazuza, reconhecem que essa turnê, gente, é a turnê mais potente do Cazuza. Não só porque ele tava nos últimos anos de vida dele, e porque sabiam que ele tava já ficando mais debilitado, ele já tava mais magro, ele já tava mais... Dava pra ver, o próprio Ney fala, né? Quando a gente fazia aqueles jogos de luzes com ele, a gente conseguia ver o corpinho dele bem magrinho, por debaixo daquela roupa super fininha, que era a camiseta branca, com a bandana, com a calça de linho. Então, assim, era uma coisa muito chocante, muito surreal de ver. E isso mostra lá no filme. A gente vê, né, o personagem do Cazuza se apresentando no palco e o personagem do Ney, da perspectiva do Ney, fazendo aquele momento dos feixes de luz, e como ele fica muito emocionado e fica um momento super artístico no filme do Ney, o Homem com H. Aquele momento que também dá a entender que o Cazuza se foi, porque mostra toda uma passagem, assim, é um momento muito artístico no filme. É uma escolha muito bonita, cara, inclusive, principalmente quando a gente fecha com o documentário, né, do Cazuza agora, que é o Boas Novas. É lindo, é incrível, vale muito a pena assistir. Se vocês estão aí se perguntando se vale a pena, gente, vale mais do que a pena, sério, assim, vale muito mais do que a pena. O Cazuza, ele é um artista incrível. Esse documentário, eu acho que ele precisava ter muito mais visibilidade do que ele tá tendo. Eu não vi trailer desse documentário, então eu acho que eu entendo também que é uma questão mais nichada, é mais nicho, é mais pra quem é fã do Cazuza, mas é triste de qualquer forma, porque o Cazuza é um cara muito importante pra música brasileira. Então eu acho que, assim, precisa ter mais. Até porque é uma coisa tão real, tão crua, tão verdadeira, tão ele. É mostrar, de fato, todos os lados, é falar sobre as controvérsias, é falar sobre, sim, a gente não tá aqui beatificando, isso é importante dizer, a gente não tá aqui beatificando o Cazuza, nem a mãe dele faz isso. A gente sabe que o Cazuza era um cara bem doidão, assim, bem fora da caixa, e que ele incomodava muita gente, principalmente o pessoal mais conservador, e que ele era um cara que ele fazia coisas que a gente ficava, meu Deus, não vai. Até inclusive nessa entrevista que ele dá pra Veja, o pai dele, né, que é o cara que é uma antítese dele, mas a mãe dele fala sobre a relação dele com o pai dele, que inclusive o pai dele é mencionado no filme do Ney Matogrosso, que ele é um dos grandões da Som Livre, né, então o Cazuza, ele já vem de um berço aí. O álbum dele, que é o último, Burguesia, é muito sobre isso, sobre como ele nasceu nessa cena, assim, de um pessoal que é mais abastado, mas como ele também ele enxerga a realidade, e como a realidade dele não é a única realidade, por ele ser mais burguês. Então esse álbum Burguesia, que é o último álbum dele, que ele gravou já muito debilitado, já delirando com 42 graus de febre, ele vai falar muito sobre isso. E é por isso que eu acho também que ele quis manter esse álbum tão cru, e dizendo pros produtores assim, ó, não, eu não quero refazer isso aí. Eu não quero refazer essa melodia. Eu não quero refazer esse vocal. Tá bonito assim, gente. Tá aí, tá, o produto pro álbum tá aí. Eu não quero fazer de novo. Tá lindo. O cara tava praticamente já morrendo, né, gente? Então ele já tava assim, tá bonito do jeito que tá. Eu tô conseguindo fazer mais um álbum, mais um quarto álbum em vida, quando me deram, assim, menos do que isso. Eu achei que eu não ia conseguir fazer mais. A minha mãe fez promessa pra Santa Rita de Cássia, e ela diz, né, eu andava com aquela figura dela embrulhada em tudo. Tanto que uma vez ele perguntou e disse assim, mãe, o que é isso aí que você carrega pra tudo quanto é lado? E ela disse, isso aqui é a Santa Rita de Cássia. Eu fiz uma promessa pra ela, e se tu conseguisse, né, viver mais e tivesse um tratamento que te ajudasse pra tu conseguir, assim, te desenvolver mais ainda, fazendo o teu trabalho como artista, e tá acontecendo. Então, daí, diz que uma vez ela esqueceu e ele fez ela ir buscar a Santa Rita de Cássia, a imagem. Ele disse, não, tu tem que ir lá achar ela agora, vai lá, porque, ó, tá dando certo, continua. Enquanto tiver dando certo, vai trazendo. Então vai lá, busca, e aí eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. Que era algum show, ou era alguma gravação que ele tinha que fazer num estúdio. Era alguma coisa assim. Então, gente, é muito bonito, é muito tocante. Aqui a gente vai ter os depoimentos dessas pessoas que realmente conviveram com ele, conhecem ele, não é sensacionalista. A gente tem a entrevista dele com a Marília Gabriela, que vai perguntar pra ele, e aí, tu tá com AIDS, é verdade isso? Ele fala, ele meio que assim, ele tá, eu acho que, gente, tem muita questão dele também,
imagina nessa época, quando as pessoas estão ali morrendo todos os dias e os noticiários mostram isso. Mais vítimas da AIDS morreram no Brasil. Então as pessoas, elas ainda estavam processando também como era pra elas descobrir que elas estavam. Então nessa entrevista ele titubeia, assim, ele anda assim um pouco pra trás, mas ela não é nem um pouco desrespeitosa com ele. Eu acho que a Marília Gabriela, ela é uma pessoa que inclusive mostra ali que a gente vê que eles têm um contato bem legal entre os dois e tem fotos dos dois abraçados. Então eu acho que ele super entendeu que aquilo fazia parte. Ele fala primeiro sobre uma condição de pulmão, que ele disse: eu quase morri, ele foi pro hospital. E aí, ali ele ainda não admite, né, que ele tava com AIDS, com o vírus da HIV. E ele diz, né, ele fala isso. E eles falam sobre isso, inclusive, no documentário. Eles falam como ele decidiu fazer isso em frente à plateia e dizer: ó, o que vocês estão falando é verdade. E aí também o pessoal já tava começando a notar que ele já tava emagrecendo muito, que ele tava perdendo cabelo, que ele tava mais debilitado, que ele tava… E aí, gente, é importante porque ele decidiu viver. E isso é o mais bonito de tudo. É como ele decidiu viver, como ele ia também refinar mais ainda a arte dele. Que é o que todos os artistas que aparecem nesse documentário dizem. Não é só porque a gente é amigo dele, porque a gente era amigo dele. É porque ele realmente, ele começou a mostrar mais a voz dele. Ele começou a melhorar, a refinar o canto dele. Depois que ele descobriu, ele começou a melhorar cada vez mais no palco. E esse espetáculo sendo dirigido pelo Ney, o Ney foi lá e colocou toda a experiência dele em cima do Cazuza e ajudou a fazer aquele espetáculo lindo. E mais uma vez estou todo arrepiado, até o couro cabeludo, sério, gente. É lindo, assistam. Tem depoimentos de todo mundo, mostra fotos dele, tá? Mostra imagens, mostra as imagens do Flávio Kolker, que é esse fotógrafo que fotografou, inclusive, álbuns dele, fotografou ali as imagens promocionais, capa de álbum, que é o segundo álbum, que é Só Se For a 2. E como ele fala sobre essa questão, né, de ó, aqui a gente tá mostrando o lado do Cazuza, que é vem comemorar, vem dançar, vem celebrar comigo. E como depois que ele já tá mais debilitado pela AIDS, ele já tá ali mais reflexivo, olhando pro nada. E ele mesmo faz essas reflexões. Então assim, gente, assistam. Que seja quando sair, eu sei que se for aqui, como em Porto Alegre, vai ter poucas sessões em alguns lugares, acredito eu. Se é que em algumas cidades vai ter sessão, né? Se aqui em Porto Alegre que tem, sei lá, mais de 15 cinemas, eu acho, tem em um só. Eu imagino em lugares cidades que devem ter, sei lá, 2, 3 cinemas ou um cinema, né? Deve ser mais difícil ainda mais com todos os blockbusters que a gente tem. Desculpa, gente, a minha luz morreu, tá? Eu vou tentar ligar de novo aqui. Oi. Opa, mas foi no fim do vídeo, pelo menos. É porque tá acabando a bateria, provavelmente, da minha luz aqui. Mas, gente, é isso, tá? Isso tá dizendo pra mim que já é pra eu acabar. Já tô me prolongando, eu fico muito animado, como vocês podem ver. E é isso, mais uma vez, então, ó, beijo, se cuidem, assistam quando sair em streaming. Se sair em streaming, assistam, por favor. E eu super recomendo, ó, Homem com H, Cazuza, Boas Novas e Ritas, da Rita Lee. Triângulo de 2025, tá? Triângulo total. Lindo, lindo, lindo. Um artista que ainda tá entre a gente, né? O Ney Matogrosso. A Rita, que infelizmente também já nos deixou. E o Cazuza, que infelizmente em 1990 nos deixou aí muito jovem, com 32 anos de idade. E, é importante dizer, o Cazuza fazia aniversário, nasceu no mesmo dia que a minha mãe, no dia 4 de abril. Então, muito legal. Minha mãe nasceu em 72, ele nasceu em 58, né? Mas enfim, 4 de abril. Ariano, muito assim, evitado, vou falar o que eu quero, eu sou liberto, eu quero liberdade, eu quero liberdade, eu quero liberdade, liberdade, é o que ele diz, né? Então é isso, fiquem aí com esse artista incrível, assistam meu vídeo sobre Ritas, ele é meio longo, mas não precisa assistir tudo, porque tem a parte da análise do mapa astral da Rita, porque eu adoro essa coisa meio astrológica também, e também assistam meu vídeo sobre o Homem com H, que eu faço uma referência à Carta da Morte, que aparece lá no filme, né? E depois de sair pra ele 3 vezes a Carta Morte, com a amiga dele, Luli, que faz a tiragem de cartas, ele finalmente aceita, depois dos 30 anos, que ele vai ser sim o cantor Ney Matogrosso. E é isso, beijo, assistam Cazuza, Boas Novas e todos esses filmes que têm saído. A gente merece esses filmes incríveis que estão saindo, esses documentários incríveis que estão saindo sobre a nossa música e a nossa arte brasileira. Até a próxima.